Olá, boa tarde. Tudo bem? Estamos aqui numa conversa no chat, que hoje eu cheguei mais cedo, bastante experiência, falando sobre hospitais psiquiátricos. Já deixo aqui a pergunta, iniciando esse estudo. Alguém assistiu ao documentário, a reportagem do Record, Repórter Record, acho que é, sobre toque? Eu assisti integral, deixei o link na minha página e vi que muita gente assistiu. Então, aqueles que assistiram já começam a ter uma noção maior do que é toque e compreendem muito mais por que eu fico falando para não se autodiagnosticar e nem vulgarizar algo que é tão pesado para quem está passando por isso. Tá? Se você não assistiu, tem lá na minha página o link, tá? Ou digita lá toque, Record e provavelmente vai aparecer. Boa tarde, então, a vocês que estão acompanhando pela Rádio Amigo Espírita. Muito obrigado pela companhia. A vocês que estão aqui também no Hangout. Vamos ver. Sandra Regina, São Paulo, capital. Shirley, de Pirituba, São Paulo. Bruno, de Boa Esperança, Minas Gerais. A Cristina, de São Mateus, no Espírito Santo. Sebastião, de Cornélio Procópio, no Paraná. Esses nomes são bem conhecidos já. Patrícia, de Caxias do Sul, também. Boa tarde, turminha abençoada. O Ederson, de Varginha, Minas Gerais. O Haroldo, de Rio Grande da Serra, São Paulo. E aqui no YouTube também temos o Celso Marcos, o Pierre, de Paris, França. A Rosemary, de Ausfeld, na Alemanha. A Lourdes, boa noite, querido professor. O Mário, de Portugal. O Dioclésio, Rita. Estela Xavier. Valéria Maís. Dayana. Antônia, Gisele e Jana. Legal, o Pierre também viu a reportagem, mais gente viu a reportagem. Isso. Exato. Legal que vocês tenham visto. Boa noite, Débora. Vamos lá. Vamos seguindo para terminar esse subtópico. Hoje acaba o toque. Foram 4, mas pareceram mais, né? Foram estudos bem intensos. Eu não sei se só eu entendo assim. Eu não digo complexos, mas eu acredito que bem intensos, né? Então parece que nós estamos falando disso há uns 2 meses. Este é o estudo da obra Triunfo Pessoal, perdão, escrita por Divaldo Franco e Joana de Ângeles, realizado pela Rede Amigo Espírita, e eu sou Vitor Antenori Rossi, de São Paulo. Rubem chegando agora também. Estamos no encontro de número 62, capítulo 6.2, toque, parte 4, parte final. Então, nós já tínhamos falado da parte psicológica, né, da parte relacionada a fase anal, se eu não me engano, foi nesse estudo, né? São tantos estudos que eu já estou ficando confuso. Teve a parte neurológica, teve a parte comportamental, e agora nós vamos para a última parte, que seria a parte espiritual, tá? Relacionada a possíveis obsessões. Só para geolocalizar todo mundo. Esses desencadeadores dos transtornos neuróticos obsessivo-compulsivos, do ponto de vista psicológico, encontram-se no inconsciente pessoal, como herança também de atos transatos, sem dúvida, no qual estão inscritos igualmente os códigos das imagens arquetípicas que permitem, por outro lado, vinculação com outras mentes ora desencarnadas. Então aqui ela já faz o link ela mesma. Tá? Bom, desencadeadores dos transtornos neuróticos obsessivo-compulsivos. Por que desencadeadores? Porque em algum nível não se pode conceber apenas que eu faço a doença. Né? Na linguagem médica você não fala eu tenho um câncer, você fala eu fiz um câncer. Né? Então não significa que eu faço a doença só nesse sentido, mas que eu a manifesto. Tá? Porque tem hereditariedade, tem várias coisas que estão envolvidas. Então imagine que é como um herpes. Eu tenho o vírus ou um HPV. Eu tenho o vírus, mas eu posso passar a vida inteira sem ele se manifestar, mas dependendo do gatilho correto, o desencadeador, no caso aqui, ela pode vir a se manifestar. Tá? Então eu também posso ter
uma propensão, uma predisposição ao transtorno obsessivo-compulsivo ou um transtorno neurótico de forma geral, mas não obrigatoriamente eu preciso manifestá-lo, certo? Então, se você é portador de um transtorno e tem filhos e tem netos, já os coloque em algum tipo de terapia profilática, preventiva, tá? Porque existe sim. Se você começar a perceber alguns comportamentos, mesmo que pareçam bobos, assim, é como eu disse, pode acontecer uma coisa muito grande lá na frente. Uma namorada que termina com ele, a menina pega o cara traindo e vê a imagem, uma pessoa vê um acidente automobilístico e vê alguém morrendo na frente dela, perde alguém muito importante, então perde um emprego qual tinha muitas expectativas. Estas cisões, elas podem levar, sim, a esse adoecimento. Tá? Tanto que na reportagem mostra, sempre tem um motivo, né? A pessoa perdeu a mãe, e aí foi se sentindo culpada, foi tal. No caso, uma das mulheres, ela teve um bebê, né? E uma filha, um filho, eu não me lembro, que teve que ficar na incubadora, então tudo no hospital não podia relar porque tinha bactéria, porque tinha germe, porque tinha tudo. Então ela tinha que ficar o tempo todo na asepsia, colocando luva, colocando máscara, para não prejudicar o bebê que estava na incubadora. E ela disse que a partir daí ela começou aos poucos, não conseguir mais ficar em locais que pudessem estar contaminados, e aí se você assistir a reportagem vai ver que para entrar na casa dela você tem que pôr o chinelo para entrar na casa, tem que pôr a roupa para deitar no sofá, tem que subir na escada sem pôr a mão no corrimão, tem que lavar a mão com um sabonete para depois lavar a mão com outro sabonete, que é o que limpa de verdade. Então é uma coisa extremamente pesada, não pode tocar na maçaneta de algumas coisas, então começa aí. O desencadeador para ela foi aquele bebê prematuro que precisava de cuidados e de constante asepsia. Então, nela surgiu nesse fato, tá? Então, pode acontecer com qualquer pessoa, eu posso trazer isso dentro de mim e não vai ser da noite para o dia. Mas eventos que me coloquem em uma situação podem me levar a isso. A filha dela já faz terapia, é verdade. Suponha que você anda num metrô, e você anda no metrô a vida inteira e de repente alguém ao seu lado espirra, sempre tem alguém que espirra, você dá aquela afastada e tal, mas aí fica com uma doença um pouco mais grave, tá? A partir dali, você pode começar a desenvolver um problema, que toda vez que alguém espirra longe de você, você precisa passar a mão no álcool gel. Ah, eu vi um cara tossindo ali, álcool gel. E aí vai girando uma coisa tão grandiosa que você não consegue mais sair de casa e se alguém tossir, você tem que voltar para casa. É isso que eu quero dizer. Tem um gatilho, ele vem lentamente e quando você se dá conta, se instaurou. E aí fica progressivo. É mais fácil rolar ladeira abaixo do que ladeira acima. Valeu, José Newton. Eu pus a tela aqui na página, né? Eu tirei um print da tela aqui para ver como é o estudo para mim e coloquei na página. Aí o José Newton está agradecendo. Tá? Então, aqui, segundo Joana, do ponto de vista psicológico, encontram-se no inconsciente pessoal. Está lá, tá? Como se eu tivesse no meu inconsciente pessoal uma arma engatilhada e se alguém puxar esse gatilho, que é um evento externo, ou um evento interno, ou um evento traumático de forma geral, disparou aí uma corrida contra o tempo para evitar que isso tome conta. Em casos extremos, pode levar a pessoa à morte, ou pelo suicídio, ou pelo isolamento social, pela depressão, né? A pessoa não vai ter necessariamente morreu de toque, você não vai ver lá no atestado de óbito, morreu de toque, mas o excesso de ansiedade pode alterar a pressão arterial, né? O excesso de aversão social pode levar a pessoa a uma depressão, quando ela chega num ponto em que ela não consegue mais manter todas as suas obsessões nutridas, ela pode chegar ao suicídio, tá? Então pode chegar em casos mais graves, levar ao desencarne sim. Até o homicídio, se a pessoa acha que o outro é muito sujo, né? Pode ter um momento de loucura. Não esquizofrênico, mas um surto. Boa noite, Deolinda. Tânia. Então é isso, vamos lá. Aí, só para fechar aqui, ó. Estão inscritos igualmente os códigos das imagens arquetípicas, onde? Lá no inconsciente pessoal, junto com as nossas experiências passadas.
que permitem, por outro lado, vinculação com outras mentes ora desencarnadas. Não é? Porque atrai, né? Se você é uma pessoa perfeccionista, não estou falando de toque, perfeccionista com limpeza, naturalmente você vai ser atraído por pessoas que são perfeccionistas por limpeza. Você gosta delas. Tá? Existem casos em que a pessoa gosta da limpeza, então ela gosta de pessoas bagunceiras, porque ela quer ter o que limpar. Pode acontecer. Tá? Mas, de forma geral, então, existem espíritos que desencarnaram com toque, existem espíritos neuróticos desencarnados por aí, procurando alguém para se vincular. Olha esse cara que limpinho, olha essa pessoa que faz tudo certinho, quero ficar perto dela. Então pode acontecer, tá? Nós poderíamos entrar na questão de obsessores, obsessores de vidas passadas, porque eu matei um cara, agora ele se aproxima de mim. Não são desses obsessores necessariamente que estamos falando. Estamos falando daqueles que se vinculam a nós pura e simplesmente pela psicopatologia. Não estão preocupados quem eu fui, quem eu matei, quem eu enganei, quem eu amei. Eles simplesmente gostam que eu tenha essa necessidade por organização ou por limpeza e por identificação vão se aproximando. Fica claro? Seguindo, então, agora vamos adiante. Essas entidades impõem-se o direito de cobranças esdrúxulas mediante processos espirituais devastadores. Trata-se de espíritos que foram vitimados pela urdidura de crimes perversos contra eles perpetrados e não conseguiram superar os traumas e os ressentimentos que se transferiram do ego para o self. E agora transformam em instrumentos de vingança através de obsessões vigorosas com que se distorçam daqueles que lhes foram adversários sórdidos. Aqui entra o segundo aspecto de obsessão. Tá? Mas tem uma outra coisa mais importante aqui, do glossário, urdir, tá? De urdidura, tramar, maquinar, premeditar. Trata-se de espíritos que foram vitimados pela trama de crimes perversos contra eles perpetrados e não conseguiram superar os traumas e os ressentimentos que se transferiram do ego, que é consciente, para o self, que é inconsciente. E agora transformam em instrumentos de vingança através de obsessões vigorosas com que se distorçam daqueles que lhes foram adversários sórdidos. É claro isso? Só que se nós estamos falando de uma transferência de ego para self, nós já aprendemos aqui que pode haver projeção. Fica claro? Então imagine que eu estou nessa existência aqui, e aí eu não tenho dinheiro para pagar o aluguel sozinho, eu moro com um colega. E esse colega, ele é maníaco por limpeza. E aquilo me irrita. Vai me irritando, vai me irritando, vai me irritando. Um dia nós brigamos, depois nós brigamos de novo. Aí um belo dia eu estou dormindo, ele me mata. Tá? Eu tenho muita raiva dele, ressentimento, não consigo superar aquilo vai ficando, vai ficando, vai ficando. Lá na frente, quando eu estiver buscando uma reparação, mesmo que seja vingativa relacionada a isso, eu posso simplesmente odiar todas as pessoas que têm mania por organização, porque eu estou projetando. Tá? Então, não necessariamente o obsessor que se aproxima de mim está me atacando. É isso que eu quero que fique bem claro. Eu posso não gostar de pessoas bagunceiras, então agora eu vou infernizar a vida de todo mundo que é bagunceiro, porque eu sinto que nisso eu estou resolvendo o meu problema. Tá? Ou então fazer piada com essa pessoa. Ah, você não gosta de tudo organizadinho? Então agora eu vou ficar aí na sua cabeça. Ó, tem uma poeira lá no móvel. Ó, você encostou a mão no lugar errado, para ir deixando a pessoa numa loucura. É uma forma de vingança também. Tá? Isso é uma ampliação do que foi colocado aqui, para que nós possamos expandir ainda mais. Senão fica sempre esse movimento de que o obsessor eu tenho que ter feito algo para ele. Não necessariamente. É uma pessoa que não está com as suas situações bem resolvidas, vai projetar isso, e o que for mais parecido com o objeto de ódio dela, ela vai identificar como novo objeto de ódio, e aí nós sabemos onde pode chegar. Tem muitas vezes, né, trabalho em mesa mediúnica, que o espírito chega com raiva, né? Às vezes, quem trabalha em mesa mediúnica sabe, às vezes os obsessores que chegam para tratamento são obsessores dos médiuns da mesa. Né?
já tá ali um tempo trabalhando, de repente, ó, agora tem um do Vitor aí que precisa voltar lá. O cara brigou lá no Egito e tem um cara bravo com ele desde então. Aí chama. Só que aí no Egito eu era mulher. O cara tá com raiva de mim, ele olha para mim, ele vê a mulher que eu era. Aí o dialogador fala, mas ele nem é mais aquilo que ele era, ele não é mais aquela mulher, ele mudou, ele sofreu, ele se arrependeu de algumas coisas. Olha de novo para ele não é mais isso. Tem um cara aí com barba na sua frente, foi transformando, assim como você pode se transformar. Aí a pessoa, o espírito fala, é verdade, rapaz. Tem um homem aí, não é mais uma mulher. Então é esse aprisionamento que eu estou trazendo aqui. Tá? Muitas vezes está relacionado à imagem apenas. Serve para todos em maior ou menor grau essas condições emocionais, a Shirley coloca. Eu não sei se ela está perguntando ou respondendo, mas sim. Sim. Pergunta. Pergunta do Sebastião. Existem meios para se identificar e trabalhar esses obsessores? Existem. Tá? Quaisquer que sejam eles. Seria um aprofundamento mais do livro dos médiuns, principalmente. Mas o principal é assim, que é o que eu fazia como psicofônico. Qualquer intermediação que eu fazia, qualquer passividade que eu permitia, eu anotava aquilo. Tá? Não os dados do indivíduo, mas a causa. Tá? Suicídio por remédio, ódio do irmão, raiva de si mesmo, desconexão com Deus, o que quer que fosse. Qual era a temática daquela vivência que estava sendo trazida ali? E aí eu levava tudo isso para minha terapia. Porque eu cria que se alguma coisa estava relacionada comigo, isso era meu também. E sempre fazia sentido, mesmo que fosse uma subversão do tema. Ah, ele está com raiva do irmão. Eu não estou com raiva do irmão, mas é um ódio que eu tenho de um amigo lá da infância. E então eu começava a perceber que aquilo ampliava. Então, identificar e trabalhar os obsessores é muito mais relacionado a identificar em si o que os atrai e trabalhar em si essas questões para que elas não fiquem portas abertas e, portanto, não atraiam mais ninguém. E eu sugiro muito mais esse caminho do que ficar limpando obsessor, 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 né? Imagino que é tipo você dormir numa piscina de lama, se levantar, se lavar e depois deitar de novo na lama. E fica eternamente fazendo isso. Então, troca a piscina de lama por um colchão e você não ficará mais sujo. Então, não há necessidade de limpeza. Tá? Mas, no que se refere à identificação, se o comportamento mudar muito da noite para o dia, se a forma como você enxerga uma pessoa mudar muito, se você começar a perceber pensamentos intrusivos, é um sinal para procurar ajuda e respaldo nesse sentido também. Tá? Médico, psicológico, espiritual, o que você sentir que é mais importante no momento. Assim, tá lá casado há 15 anos, de repente começa a ter um ódio imenso da esposa. Ai, não aguento mais olhar para a cara dela. Será que isso é teu? Se ela não fez nada grandioso, será que isso é teu? De repente começa a ficar agressivo com o filho, nunca foi. Será que isso é meu? São essas questões que eu vou percebendo. Assim, eu tenho que me conhecer muito bem para ser eu mesmo responsável por identificar quando eu estou agindo diferente. Ou eu tenho que confiar muito nas pessoas que me conhecem para aceitar o feedback delas quando elas me disserem, você está agindo diferente, porque a obsessão vai me fazer renegar aquilo. Imagina, isso é impressão tua. Ok? Então, a humildade é o ponto-chave aqui para lidar com a obsessão. A humildade de se reconhecer, de se trabalhar, de se aceitar, de se conhecer e, portanto, aceitar que em dados momentos nós teremos comportamentos dos quais nos arrependeremos. A Rosemary gosta das pessoas bagunceiras para poder limpar, é verdade, tem gente que é assim. Tem um seriado que chama Friends, que uma das personagens, a Mônica Geller, ela é maníaca por limpeza e ela adora que as pessoas sujem as coisas para depois ela poder limpar. Ela vai até na casa dos outros para limpar escondido. É bem interessante. Mas lá é colocado como uma forma de humor, né? Então, espíritos que estão em motivos de vingança ou motivo de mágoa podem também se relacionar a isso. Então, eu fui lá na Gênese, aqui, ó, nota do expositor, capítulo
14, Obsessões e Possessões. A Gênese, para quem não sabe, é um dos 5 livros de Kardec, também conhecida como a Gênese, os Milagres e as Predições segundo o Espiritismo. Mas você encontra hoje ela só como a Gênese. Vamos lá. Quase sempre a obsessão exprime vingança tomada por um espírito e cuja origem frequentemente se encontra nas relações que o obsidiado manteve com o obsessor em precedente existência. Nos casos de obsessão grave, o obsidiado fica como que envolto e impregnado de um fluido pernicioso, que neutraliza a ação dos fluidos salutares e os repele. É daquele fluido que importa desembaraçá-lo. Ora, um fluido mau não pode ser eliminado por outro igualmente mau. Por meio de ação idêntica à do médium curador, nos casos de enfermidade, preciso se faz expelir um fluido mau com o auxílio de um fluido melhor. Nem sempre, porém, basta esta ação mecânica. Cumpre, sobretudo, atuar sobre o ser inteligente, ao qual é preciso se possuir o direito de falar com autoridade, que, entretanto, falece a quem não tenha superioridade moral. Muito bom isso aqui. Esse frequentemente com trema é porque eu dei um Ctrl+C, Ctrl+V no site da FEB. E o site da FEB ainda tem o PDF antigo. Antes da norma, né? Quase sempre a obsessão exprime vingança. Então não é sempre. Existem esses casos em que é pura atração. Tomada por um espírito e cuja origem frequentemente se encontra nas relações que o obsidiado manteve com o obsessor em precedente existência. Eu insisto sempre nisso aqui. Toma cuidado com o que fala. Seja responsável pelo que fala. Fica uma sugestão. Não fale para uma pessoa. Eu vou te amar para sempre. Não fale isso porque você está apaixonado há um mês. Porque se a pessoa quiser te cobrar para sempre, sempre é muito tempo. É muito tempo. Tá? Nós estamos falando de obsessores que acompanham o indivíduo há 1000, 2000 anos. A mais até. Como eu falei de situações egípcias, situações sumérias, situações medievais. Tá lá. Não tem essa de ano, século, ano novo, Réveillon, não. Para o ódio, o tempo passa minutos. Quando você está com ódio, a coisa passa em minutos. Quando você está apaixonado, passa também rapidão. Você deita para assistir um filme com a pessoa, o filme acaba rapidinho. Pode ser Senhor dos Anéis, os 3 filmes. Agora, quando você está com ódio também, quando você está batendo boca na internet, entrando naquelas guerras de comentários, também passa rapidinho. Tá? Então, eu tenho que ter essa responsabilidade de não ficar falando, te amarei para sempre e por todas as vidas. Não fale isso, porque é muita coisa. Tem gente que vem cobrar. Essa menininha bonitinha, esse cara bonitinho, com quem você está fazendo juras, de repente ele pode ser, na verdade, um monstro, assim, psicologicamente falando. Quando ele se depara que você está com outra pessoa. E não precisa ser uma coisa... eu joguei a monstruosidade num nível alto. É só você ler André Luiz, é só ler O Nosso Lar e perceber o quanto ele ficou irritado quando ele voltou para casa e viu outro cara lá. Então, cuidado. Essas juras eternas... deixa a eternidade para o sagrado. Deixe a eternidade como algo que nós não conhecemos. Não faça juras eternas, porque elas serão cobradas. E a partir do momento que você fez a jura, prometeu, olhou no olho e cruzou o dedinho, o livre-arbítrio não vai te defender disso. Não existirá uma lei universal que falará, não, ele estava enganado. Você falou isso? Lide com a causa e efeito. Você teve o livre-arbítrio de falar e agora a pessoa tem o livre-arbítrio de cobrar. Leva um tempão para se desfazer esses laços e atrapalha mais do que se imagina. Quando me pego em pensamentos desalinhados, me pergunto imediatamente, será que realmente isso é meu? Ensina o Bruno aqui. É isso. Tem o contraponto aqui também, importante, da Cristina. Cristina Assunção. Pode acontecer o contrário. Eu não suportava uma pessoa, que eu sentia-me mal até fisicamente, e de repente isso mudou. Não a vejo mais de maneira ruim. Pode acontecer o contrário, ou pode ser que essa relação já era uma relação conflituosa e deixou de ser.
porque algum dos lados desbloqueou essa energia. A coisa pode ter se reciclado, mas pode acontecer sim. Qualquer mudança brusca na forma como nos relacionamos é algo para se ficar atento. Muito importante isso aí. Legal. Boa noite, Régila. Os transtornos de personalidades podem também ser efeito de uma autoobsessão? Sim, mas tudo que se refere à mente pode ser controlado por mim ou por fora. Então, quanto menos controle eu tenho da minha mente, mais suscetível eu estou ao controle externo. O que eu tenho que ter em mente quando se trata de obsessores? Não fique na imagem de obsessor como um cara que está chegando bravo, um viking com um cajado na mão quebrando tudo. Não é só assim que eles se manifestam. Porque você também arrumou briga com intelectualoides, com pseudo-intelectuais ou com verdadeiros intelectuais amorais. Gênios do mal. Então esse cara não vai chegar chutando a porta para te agredir. Ele vai ficar de longe, utilizando técnicas hipnóticas, telepáticas, controlando a tua mente sem que você perceba. Aí vai ter um médium clarividente perto de você e vai falar, mas eu não estou vendo ninguém com você. Tem uma energia aqui, mas eu não estou vendo ninguém. Porque o cara está lá, quilômetros de distância, dessa distância que não é a nossa, mas te controlando mentalmente. Sem sugestões agressivas. Ele não chega e fala, corte seus pulsos. Ele chega e fala, você é muito melhor que essa sua namorada, termina com ela, você merece alguém melhor. Olha lá, ela tem um defeito ali, ela não é tão boa para você. Arruma um emprego melhor. Aí eu largo a namorada, saio do emprego, fico sozinho, não arrumo ninguém, fico desempregado. Não, mas isso o problema é a sociedade que está fazendo isso com você. Né? Por que você tem que ficar respeitando essas regras da sociedade? Vamos pegar um cigarro do Paraguai e trazer escondido aqui. É assim que a coisa vai acontecendo. O indivíduo ele vai se engrandecendo com sugestões que parecem boas. Não, essa voz vem aqui para me mostrar que eu sou melhor, que eu dou conta. E, na verdade, ele está ludibriando. Tem que tomar muito cuidado com isso. Tá? Não serão só pensamentos agressivos e suicidas que virão de obsessores. Tem muita coisa boa que virá deles também. Para depois que a confiança estiver ganha, eles te darem a rasteira. Porque tem gente gênio, tem gênio também que não gosta da gente, né? Nos casos de obsessão grave, o obsediado fica como que envolto e impregnado de um fluido pernicioso. Obsessão grave, não é qualquer coisa. Que neutraliza a ação dos fluidos salutares e os repele. Então, do mesmo jeito que o indivíduo vai rejeitar a opinião de um amigo, o feedback que fala, você está diferente, vamos fazer alguma coisa, a energia também repele. Ele vai tomar passe e não faz diferença nenhuma, ele vai para a fluidoterapia, não faz diferença nenhuma, porque ele encasulou dentro da energia negativa. Não é de uma hora para outra. Foi permitindo que acontecesse, e depois que está instaurado, não se pode remover a força. É um processo lento. E esse processo é feito como? Como está sendo colocado aqui, fluidos salutares. É daquele fluido que importa desembaraçá-lo. Ora, um fluido mau não pode ser eliminado por outro igualmente mau. Não adianta chacoalhar o cara, não adianta pôr a mão na cabeça dele e falar sai, Satanás, com ódio, não vai resolver. Por meio de ação idêntica à do médium curador, nos casos de enfermidade, preciso se faz expelir um fluido mau com o auxílio de um fluido melhor. Por quê? Porque esse fluido, ele não só cura o indivíduo, ele cura o obsessor. Então imagine que eu tenho um indivíduo cheio de ódio junto comigo, e esse ódio já tomou conta. Esse indivíduo que está cheio de ódio, ele é um ser que pode chegar à conclusão que o amor é o melhor caminho também. Ele não é um ser fadado ao ódio, ele não é um demônio irrecuperável. Então você se aproxima de mim e começa a falar coisas boas para mim. E não é coisas boas do tipo, você vai ser melhor do que aquilo. São aquelas assim, tem alguma memória da sua infância que era boa? Aí talvez eu lembre, eu gostava de subir para, sei lá, comer laranja no sítio do meu tio. E que gosto que tinha aquela laranja? Que infância boa, né? Quando você era criança, você gostava? E aí eu vou falando daquilo. Enquanto eu estou falando aquilo, o espírito que está comigo, ele está ouvindo a mesma coisa.
E ele pensa, ah, que conversa boba, essa coisa de criança, laranja. Mas aí ele começa a lembrar da infância dele. Pode não resolver na hora, mas ele fica embarulhado. Aí depois vem de novo, vem falar de Deus, vem falar de amor, vem falar de perdão. Ele refuta tudo aquilo, porque são as defesas dele. Mas ele começa a pensar, é verdade, será que eu não estou exagerando? Será que o Vitor é tão ruim assim? E aí, por consequência, aos poucos, aquilo pode ir se desfazendo e não só um será curado do processo, mas ambos. Tá? Pode ajudar bastante. Sempre questionar nossos pensamentos. É isso aí, Sebastião. Tá? Então ajuda porque eu me refaço, né? Eu doutrino também aquele que está comigo. O que mais pode ajudar? Se é uma obsessão espírita, quanto mais você conseguir frequentar, não vai te dar vontade, mas quanto mais você conseguir frequentar locais onde você recebe instruções, assiste palestra, participa de estudo, ele vai junto e ele assiste a palestra junto e ele participa do estudo junto. A questão você vai aos poucos embarulhando o obsessor, tá? Deixando nele um barulho que ele começa a se desligar de você. Ele vai começando a entrar nos problemas dele, nas corrupções dele, tendo memórias dele. Quando ele se dá conta, você desapareceu e ele está em um outro processo, em um outro local. Isso de médio para simples. Nas graves, necessariamente vai exigir uma intervenção maior mesmo, de insistência nessa fluidoterapia e tudo, mas nunca agressivo nem violentando o indivíduo. Sempre pelo amor. Nem sempre, porém, basta esta ação mecânica. Cumpre, sobretudo, atuar sobre o ser inteligente, ao qual é preciso se possua o direito de falar com autoridade, que, entretanto, falece a quem não tem a superioridade moral. Então, como é que um obsessor vai dar ouvidos ao encarnado? Só se a moralidade for maior. Eu tenho que ter moral para te dar bronca, por assim dizer, né? Ou para te ensinar alguma coisa. Se eu não tenho moral, já vi, tá? A questão da mediunidade ela é uma coisa muito séria, tá? E já que nós estamos falando de obsessores, eu já vi em mesa mediúnica obsessor chegar, intelectuais. E tinha o dialogador lá, tinha um dialogador que era o cara, e tinha um outro que estava em treinamento, mas ele era muito vaidoso. Tá? Isso era claro para todo mundo, assim. Ele era vaidoso, ele gostava daquele status, então ele não levava as coisas muito a sério. Assim, no sentido de, eu vou cuidar da minha alimentação, eu vou levar aquilo com seriedade. Porque ele pensava, eu não vou mediunizar nada, então eu posso ir mais tranquilo. Isso todo mundo sabia. Mas parte do aprendizado dele era passar por aquilo. Então, quando o obsessor chegou e ele começou a dialogar, ele começou a entrar nessas de você não pode fazer isso, porque na Bíblia, porque Deus, porque Jesus. Aí eu me lembro que eu estava na vibração, mas eu me lembro desse momento assim, em que o obsessor olhou para ele. O Senhor falando assim comigo? Eu vou ter que contar o que o senhor estava fazendo ontem à noite na sua casa, então. Posso abrir para todo mundo o que estava acontecendo ou o senhor mesmo vai abrir? Imediatamente o indivíduo se calou. Não precisou falar mais nada. Ele se encolheu na sua poltrona, não conseguiu falar mais nada, sua voz desapareceu e o outro dialogador teve que assumir. Este, como tinha moral, aí o indivíduo conseguiu fazer a doutrinação. Tá? Então, o que eu disse aqui? Se eu me trabalho como ser naquilo que é um vício ou uma porta aberta para que o indivíduo entre, eu passo a ter moral sobre aquilo. Tá? Eu tô aqui porque você é um bandido, um corrupto, o obsessor pode falar para mim. Você desviou dinheiro de um monte de gente. Sim, mas nessa encarnação eu devolvi até o troco a mais que me deram. Então eu tenho moral para falar que eu superei isso. Agora, se eu continuei corrupto, não tem argumento. Ele me domina, tá? Então, não só eu posso ter alguém de fora que tem mais moral para lidar com a situação, como eu posso desenvolver a minha moralidade e desenvolvendo a minha moralidade, ficando superior a ele moralmente, ele passa a responder para mim de outra forma. Foi pancada, Bruno, foi constrangedor. Foi constrangedor. Pode acontecer com qualquer um, né? Porque todo mundo tem uma sombra. Então, o que aconteceu?
a forma como ele atingiu. É o tal do não julgueis para não ser julgado. Eu não posso chegar em você e falar, você não pode fazer isso, senão você vai para o inferno. Né? Ou você não pode fazer isso porque Deus não vai te amar. Quem sou eu para saber o que Deus pensa? Né? Quem sou eu para definir? O que eu posso dizer é, isto que você está fazendo bem para você? Você está aqui há 200 anos acompanhando esse indivíduo. O que você fez nesses 200 anos além de acompanhá-lo? Você deixou amizades para trás? Você tem amizades? Cadê sua família? Você tem uma mãe? Então eu vou levando o indivíduo a perceber que ele está se abandonando, não apontando o dedo, porque você aponta o dedo, eles apontam de volta. E todo mundo tem uma sombra, passa esse carão. E quem não tem moral e também não julga, estaria no caminho certo? A moral é difícil definir, Dioclésio. O fato de eu não julgar já me faz um ser moral. Percebe? Então, tem como eu não ter moral e não julgar? Porque quem não tem moral, julga. Ele tem que julgar. Para que eu possa ser amoral ou imoral, eu tenho que julgar. O que eu vou ser amoral? Ou imoral? Imoral. Desviar dinheiro público. Isso é imoral. Para que eu consiga fazer isso, eu tenho que julgar que não vai fazer falta. Não vai atingir tanta gente. Então eu já estou fazendo um julgamento. Quando eu não faço julgamento, eu não considero que eu sou melhor que o outro, ou que o outro é melhor que eu, por consequência, eu tendo a não invadir o espaço alheio. Isso já faz de mim uma pessoa mais moralizada. Tá? É mais nesse sentido, mas não é uma fórmula A mais B. Tem várias nuances aí. Exatamente, Haroldo. É muito triste um espírito passar tantos séculos na erraticidade, preso, às vezes, a um baú de tesouro, preso a um abraço que não foi dado, ou, como eu disse, a uma jura de amor que não se cumpriu. Bianca, Maria, Amélia, sejam bem-vindas também. Renato Andrade, o Tom Costa, acho que eu já falei. Vamos em frente. Agora, voltando em Joana. Porque permanece impressa nos painéis do inconsciente pessoal, nos refolhos do perispírito, a dívida moral, os pacientes assimilam as ondas mentais das suas antigas vítimas, que são convertidas em sensações penosas, em forma de consciência de culpa. Lavar as mãos, asepsiar-se em demasia, sentir o corpo sempre sujo, tanto quanto a captação de odores pútridos. Ativação da pituitária pelo psiquismo, que sente necessidade de reparação, que são exteriorizados pelos cobradores espirituais que padeceram exulcerações prolongadas, apodrecendo em vida antes que a morte viesse liberá-los da pungente situação. Permanece impressa nos painéis do inconsciente pessoal. O que eu tenho que fazer, se eu não quiser ter problema? Não colocar informações mentirosas ou falsas promessas no inconsciente pessoal alheio. Porque se eu colocar isso lá, é meu. E em dado momento voltará. Vou partilhar aqui também o comentário da Shirley. Shirley Vera. Vitor, trabalho na desobsessão tem 25 anos e vi muito isso acontecer. Exatamente. Né? Essa foi uma situação grave que eu trouxe aqui, mas outras pormenorizadas, assim, também, bem constrangedoras, também aconteciam. Isso aí. Vamos lá. Então aqui são colocados os sintomas que isso pode trazer, né? Convertidas em sensações penosas, porque tem uma onda mental, eu tenho impresso no meu inconsciente pessoal uma coisa muito pesada para mim, uma dívida moral, e eu vou projetando essas ondas mentais. Essas ondas mentais vão ser sentidas pelo outro indivíduo, de culpa, de medo. Imagina, eu saber internamente no meu inconsciente pessoal que eu cometi um homicídio em outra existência. Nessa eu não lembro, mas eu tenho a sensação inconsciente. Aí, de repente, o cadáver, né, o indivíduo que eu matei, se aproxima de mim e começa a falar: e aí? Eu não sei o que é isso, mas internamente essa vibração ressoa.
Eu sei que tem um cara aqui que eu devo algo a ele, eu tenho uma dívida moral com ele. Então, muitas vezes, a pessoa nem vai buscar ajuda porque tem vergonha do que o obsessor vai trazer. E eu não vou levar o meu obsessor para o centro espírita, senão vão descobrir tudo que eu faço, porque o obsessor entrega mesmo. Ah, por que você está ao lado dessa pessoa? Por que você está ao lado desse médium consagrado, desse palestrante que vem toda hora aqui? Eu estou ao lado dele porque ele adora assistir pornografia e eu também. Eu estou ao lado dele porque ele gosta de cocaína e eu também. Como é que o cara se defende disso? Entende? Então fica pesado. Qual que é o segredo para lidar com obsessores e diminuir o número? Esclarecimento da sua sombra. Quanto menos coisas você fizer escondida, quanto menos coisas você fizer que deturpem o teu papel que você diz ser, eu quero ser um expositor espírita. Então você não pode sair da palestra e ir para uma casa de prostituição. Porque uma hora isso vai te ser cobrado. Você pode então falar, eu prefiro ir à casa de prostituição, então não estou pronto para ser expositor espírita. Se afasta da exposição espírita e vá viver sua prostituição. Não tem problema. Mas quando tenta unificar as duas coisas, uma hora a máscara cai. E aí é pesado. Pesado. Para o indivíduo voltar depois vai muito tempo. A Lourdes diz que gosta do espiritismo, mas a parte mediúnica não lhe atrai. Sem problema. Sem problema. Por isso até que tem um livro só disso, o livro dos médiuns, né? Uma coisa à parte, assim, né? Então, não tem problema. Cada um no seu momento. Tem gente que não gosta da parte doutrinária, tem gente que não gosta da parte filosófica, sem problema. Só estou passando por isso porque é onde Joana está pegando no calo aqui. Tá, então, a relação dos sintomas com a culpa, com a dívida moral. Seguindo. A psicosfera emanada pelo agente perturbador sobre a atual vítima perturbada permite a assimilação das ondas e vibrações viciosas, que se transformam nesses odores de cadáver em decomposição, que nada exterior consegue superar, diminuir ou fazer cessar, porque em alguns casos a pessoa sente o cheiro de coisa podre que nunca resolve. Então ela vai limpando tudo ao seu redor na sensação de que aquilo vai desaparecer, mas o cheiro na verdade está nela. Está sendo liberado pelo seu cérebro como um comando a essas ondas vibratórias oriundas da dívida moral, da culpa e da presença desse indivíduo a quem ela deve algo. Psicosfera emanada pelo agente perturbador, obsessor. Continuando. Antes de continuar, eu vou colocar essa. Porque é por isso que eu anotava as coisas, porque eu concordo com você, Haroldo. O Haroldo Assis coloca assim. Podemos dizer que o obsessor muitas vezes trabalha como agente de nossa evolução, porque nossos adversários são os que mais mostram onde devemos melhorar. Exato, eu concordo, em gênero, número e grau. Quem sabe estudar obsessor e não vai lá, eu sou um médium psicofônico, vamos ver quantas pessoas eu salvo no dia, esse cresce muito mais. Ele fala, o que está acontecendo aqui? Eu estou dando audiência aqui para um monte de suicida. Por que esses indivíduos agressivos? Por que está tendo essa oscilação? Você vai se conhecendo, porque por identificação, então imagine que você está ali numa mesa, eles precisam de espíritos para conversarem, e eles precisam de um médium que seja o mais próximo possível para que a comunicação seja mais fidedigna. Não adianta eu pegar um espírito que é extremamente explosivo e irritadiço e colocá-lo num médium que já alcançou o Zen budismo. Ele não tem o recurso para talvez interpretar aquilo com a mesma clareza que tem um outro médium lá que é um cara mais irritadinho. Então ele já projeta. Então, tudo que chega para você é teu. Se não é teu, tem dedo teu. Sabendo fazer isso aí, então, como eu disse, eu levava um caderninho, eu anotava tudo. E depois trazia aquilo para mim. Ficou maravilhoso. Na terapia, deslanchou. Ótimo, para ver defeito e sombra é escutar a sombra, né? É o que é inconsciente. Dioclés também não gosta da parte mediúnica. Sob outro aspecto, esses endividados espirituais reencarnam com os fatores neurológicos e orgânicos
em geral impressos no corpo perispiritual, em face dos transtornos morais que se permitiram anteriormente, de forma a experimentarem a recuperação moral através do processo depurador a que ora fazem jus, sob outro aspecto. Esses endividados espirituais reencarnam com os fatores neurológicos e orgânicos, em geral impressos no corpo perispiritual, em face dos transtornos morais que se permitiram anteriormente, de forma a experimentarem a recuperação moral através do processo depurador a que ora se fazem jus, a que ora fazem jus. Ou seja, existem os casos também onde não dá mais para ficar trabalhando isso em nível espiritual, então eu vou para a encarnação e como eu estou com todos os transtornos morais, as dívidas, eu já nasço com uma propensão muito grande a um transtorno neurótico. Pode ser o toque, pode ser borderline, pode ser personalidade, pode ser dissociativo, pode ser o que for. Algum transtorno que seja de humor, que seja neurótico, que seja psicopatológico, eu já nasço com aquilo. Não como uma forma de punição, porque eu me tornei aquilo, eu vibro aquilo. Não tem como eu não ser aquilo. Então eu serei aquilo. Nestes casos, não se trata do gatilho apenas, se trata de uma forma até de expiação, de depuração. Tem que ser desse jeito. Porque aí a pessoa vai buscar tratamento e nisso é que ela vai se curando, vai entrando em contato. Porque quem quer se curar disso aí, busca em tudo. Começa numa terapia barata, vai para uma terapia cara, depois vai para uma regressão, depois vai para constelação familiar, depois está fazendo bioenergética com xamã, ele vai indo até onde ele for. Enquanto ele não achar resposta, ele vai investindo todo o dinheiro dele, o tempo dele, para encontrar alguém que o ajude. E nisso, ele acaba descobrindo várias outras coisas que ele nem estava procurando e se cura de forma holística, não apenas aguda naquele ponto em que ele foi buscar a terapia. Então é muito bom, assim como o obsessor pode nos ensinar, a psicopatologia também nos tira da zona de conforto e nos faz entrar em contato com outras curas. Continuando, a psicoterapia cognitivo-comportamental, bem conduzida em relação a esses enfermos, ameniza ou produz a cura dos efeitos danosos e mórbidos. No entanto, a terapêutica bioenergética, por alcançar os fulcros espirituais de onde se exteriorizam os campos vibratórios, interrompe a emissão da energia enfermiça, afastando os agentes que, necessariamente atendidos, orientados e confortados moralmente, terminam por abandonar os propósitos malsãos em que permanecem e libertam seus inimigos, entregando-os à consciência cósmica. Coloca a terapia cognitivo-comportamental, que reduz sintomas, pode levar à cura de efeitos danosos ou mórbidos, segundo ela. Mas ela coloca que a terapia bioenergética, nestes casos, seria mais eficiente. Trabalhar a parte biológica, trabalhar essa parte energética, porque a conexão é feita de maneira pela energia, né? Então aqui mais uma nota do expositor sobre terapia bioenergética. Terapia bioenergética é uma terapia corporal que utiliza exercícios físicos específicos e a respiração para diminuir ou retirar qualquer tipo de bloqueio emocional, entre parênteses, consciente ou não, presente no indivíduo. A terapia bioenergética ativa o fluxo energético e renova a energia vital do indivíduo, trabalhando não só o corpo físico, mas a mente e o emocional. A respiração é um componente fundamental dessa terapia, pois esta é alterada de acordo com a situação. A respiração é mais lenta em situações de tristeza e mais rápida em situações de estresse, por exemplo. Então bate com o que Joana falou? Bate, porque renova a energia vital do indivíduo, ativa o fluxo energético, ou seja, combate o mal com o bem. E foi dito antes que não adianta combater o mal com o mal. Então ela faz essa troca da energia do indivíduo pela respiração, associando isso com memórias, associando isso com questões emocionais. No meio disso tudo tem outras dinâmicas. Então ela mexe muito mais profundamente, né, no perispírito e no espírito do que no cérebro e nos comportamentos, que é o que a cognitivo comportamental faz mais. Voltando em Joana.
Evidentemente, o contributo de alguns barbitúricos e fármacos diversos, sob cuidadosa orientação psiquiátrica, portadores de inibidores de reabsorção de serotonina, torna-se de inestimável significado para o reequilíbrio do paciente. Remédio, psiquiatria, né? Inibidores de reabsorção de serotonina. Então, à medida que o neurotransmissor serotonina é liberado ali no cérebro, na fenda sináptica, se ele não for utilizado, se ele não for, ele vai ser recaptado. O objetivo do inibidor é, depois que a serotonina for liberada, ele inibe a recaptação, portanto, fica mais serotonina disponível para que possa ser feita estas sinapses. Esteja disponível para que o indivíduo possa. A serotonina está ligada a várias coisas, não só a ter prazer, tá? Mas está ligada ao sono, está ligada à atividade sexual, está ligada ao humor, está ligada a tudo isso, inclusive a transtornos, certo? Então, o que ela está dizendo? O tratamento é holístico, várias coisas foram apresentadas, mas elas não são excludentes. Está muito difícil lidar com sintoma? Procura um médico, procura um psiquiatra, toma o remédio, porque o remédio bloqueia o sintoma ou te dá uma melhor qualidade de vida. Com uma melhor qualidade de vida, você tem mais ânimo e força de vontade para ir buscar o tratamento. Pode ser com o próprio psiquiatra, pode ser um outro tipo de tratamento. A bioenergética também trabalha com o reiki, etc. Então, você vai fazer terapia, pode ser acupuntura, você vai encontrar um meio que serve para você. Tenda do suor, dançar em volta da fogueira xamânico, o que fizer sentido para você. Tá? A partir deste momento, a mudança vai acontecendo. A sugestão de Joana é, não importa como faça. E não faça só de um jeito. Tá? Então não há esse problema. Qual que é o meu posicionamento? O meu posicionamento é, os remédios devem ser utilizados como muletas. Se o remédio começa a passar muito tempo e causa uma adaptação, causa uma conformação, aí acabou. Aí o indivíduo desacredita nas próprias pernas. E o que ele vai fazendo é só aumentar a dose do remédio. Tá? Existem doenças que são crônicas, que vão necessitar de acompanhamento para sempre. Não estou entrando nesse caso. Eu estou falando, se você identifica que existe algo em você, mas que os sintomas estão te impedindo de buscar a cura, eu não vou procurar terapia porque eu odeio todo mundo, ou então eu não vou procurar terapia porque eu não consigo sair da cama. Então você vai, melhora essa parte fisiológica, melhorando essa parte fisiológica, você vai buscar a terapia. O que acontece na maioria dos casos? Melhorou o fisiológico, o indivíduo pensa que está bom, larga a terapia para lá e depois de um tempo começa a ter outros problemas, se não os mesmos. Também, porque a respiração é vibração, né, Sebastião? A movimentação energética através do estado vibracional modifica isso, né? Pela respiração eu estou controlando o meu cérebro, né? Pelo quanto de oxigênio que eu estou inalando, pelo quanto de oxigênio que eu estou exalando, pela intensidade, pela força. Existem terapias que estão só com isso, só com a respiração. Eu já participei de workshops assim, só com a respiração. No começo você pensa, isso aqui não vai dar em nada. Agora respira curto, bem curto, bem curto. De repente você entra num transe praticamente hipnótico. Volta lá pro volta a ser um feto, volta na sua infância. É um barato, assim, é bem legal trabalhar com respiração. Faz muito efeito. Só respiração, sem qualquer substância envolvida no processo. Continuando. A yoga está inclusa, sim, também, com certeza. A yoga é um controle mental e de respiração diafragmático maravilhoso, né? Respiração é tudo na yoga, né? É a coluna vertebral. Entre mentes, a educação, o trabalho junto ao enfermo, auxiliando-o na mudança de atitude perante a vida, de comportamento mental, de sentimento rancoroso e agressivo em relação ao seu próximo, para o qual, não raro, transfere o perigo de trazer-lhe contaminação, resulta em valiosa psicoterapia para o reequilíbrio do self e lento, posterior, mas seguro bem-estar. Educação e trabalho junto ao enfermo. Não é só a parte de medicação, não é só a parte de tratamento, a educação.
auxiliando na atitude perante a vida. Por quê? Para evitar essas projeções. Então eu falo, olha, amigão, o que você está passando é teu, não erraram no pacote, vamos fazer o possível para te tirar daí da forma menos dolorosa e mais rápida possível. Não adianta te puxar com força e não adianta também ficar toda hora, não, ai, doeu, não vou pôr a mão, ai, doeu, não vou pôr a mão. Então imagina que você tem que tirar um band-aid e você tira um pouquinho, se doeu, você para, se doeu, você para. Não vai sair nunca o band-aid vai apodrecer, vai dar mais problema do que solução. Tá? Então é educação. Se você passa por isso, vá se educar. Tá? Terapia é educação também? É educação também, qualquer tipo. Principalmente quando o terapeuta te instrui sobre o que ele está fazendo, sobre a parte teórica da situação. Isso que você está passando assim, 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 a chance disso acontecer, provavelmente isso, se acontecer isso você me avisa, é normal que venha a ter problemas no seu intestino, tem grande chance de que o seu rim venha ter... Aí você vai trazendo as estatísticas e a pessoa vai compreendendo o funcionamento da doença, se educando, aí ela passa a saber o que é doença, o que é dela, o que é normalidade, o que não é, e com o tempo isso muda. Isso muda. Mas vejam como lento, posterior, mas seguro bem-estar. Ideal, portanto, que sejam tomadas providências para que as referidas terapêuticas, psicológica, espiritual e psiquiátrica sejam utilizadas a fim de facultar ao paciente a sua recuperação. Tem que buscar ajuda, essa é a resposta para isso. Tem que buscar ajuda, seja ela qual for, porque vai ficar pior. Se chegou nesse estado e você não fez nada para que isso acontecesse, simplesmente evoluiu, vai ficar pior. Ou seja, se você não faz nada para controlar algo que já vem evoluindo e não colocou nenhum agente externo de mudança ou nenhuma variável que possa ressignificar a situação, ele vai progredir. É lei de Newton, isso é inércia. O seu transtorno começou a progredir, ele está numa força X, se não houver uma outra força direcionando em direção contrária, ele vai progredir. Até o grau máximo de não conseguir dar a mão para as pessoas, ou de ficar no mesmo lugar que os outros estão respirando, e etc. Tá? Não espere progredir, porque vai. Busque ajuda. Você falou tudo, o pacote é nosso, diz a Eliane. É nosso, não tem jeito. Os Correios erram bastante, mas a causa e efeito não erra nunca. Na economia moral de todo ser, encontram-se os seus atos próximos ou transatos, programando a sua existência, estabelecendo processos de liberdade ou de encarceramento, asas para alá-lo ou grilhões para retê-lo no piso das paixões dissolventes. Então aqui é o carimbo disso que eu e a Eliane falamos aqui. Na economia moral de todo ser, encontram-se seus atos. E o que esses atos fazem? Ou seja, o que o meu passado define no meu aqui e agora, que é de onde eu parto para o futuro? É uma programação da minha existência. Se eu serei livre ou encarcerado, se eu terei asas ou grilhões, vai depender do que tem na minha conta bancária. Moral. Quanto de moralidade eu tenho? Não adianta eu ser rico, não adianta eu ser pobre. Se eu não tiver moralidade, eu me encarcero. Porque é a dívida, né? Eu já nasço com dívida. E nascendo com dívida não é o missionário, é o expiador, né? Porque você pode ter um missionário que abre uma clínica para tratar alcoolistas. E ele trata 1000 alcoolistas durante a vida dele, porque essa é a missão. Mas você pode ter o que está espiando por aquilo e nasce com um pai alcoolista que bate nele, namora um cara alcoolista que bate nela ou nele, e aí vai vivendo o alcoolismo dessa forma. Não tem como escapar, não foi uma escolha. Tá? Então, essa é a diferença. O que define a minha programação de existência, se haverá sofrimento ou se haverá prazer, se haverá alegria ou tristeza em níveis crônicos, é o meu passado. Só ele. Tem mais nada ali. Então, o que define se eu tenho obsessor? Meu passado. Porque do mesmo jeito que eu posso ter um obsessor, eu posso ter um admirador. Eu posso ter um espírito que é extremamente bom, que é extremamente capacitado. Ele olha para mim e fala: o Vitor é bom, cara, eu quero ficar perto do Vitor. Aí ele fica perto de mim. Com esse cara perto de mim, cadê o obsessor? Não chega. Porque moralmente falando, eu o atraí.
Aí eu passo a ter um mentor moralmente elevado, porque tenho no meu merecimento este registro de que eu sou moralmente elevado. E dá para começar a fazer isso agora. O correio divino nunca erra endereço. É isso aí, Ederson. Não é. Próximo encontro, dia 22. Começaremos o capítulo 6.3, Esquizofrenia, parte 1. Como disse, foram bem intensos os estudos de toque. Para mim foram muito importantes, assim, né? Eu acredito que expandiu demais as janelas, assim, de reflexões de vocês também, principalmente. E eu tenho certeza que nós somos muito além do toque, né? Ele pode ter atingido positivamente pessoas em outras situações que nós nem temos como imaginar. Já, Sandra, acabou. Ok? Então nos vemos na semana que vem. Quarta-feira que vem começaremos a trabalhar o tema da esquizofrenia. Certo? Uma ótima semana a todos vocês, todas vocês. Acabou rápido, eu sei, mas é assim mesmo. Vocês que estão acompanhando pela rádio, muito obrigado. Pelo SoundCloud, aqui ao vivo no YouTube, aqui ao vivo no Hangout e aqueles que acompanham posteriormente no YouTube. Muito obrigado pela companhia, muito obrigado pelo respeito, por essa confiança. Nos vemos na semana que vem. Muita paz.